Já começamos, né? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Estamos aqui no comecinho do módulo onde a gente vai trabalhar o conjunto dos números racionais. Esse módulo é muito importante. Quando você fala assim, vai ver só fração, mas fração despenca em tudo quanto é prova. Ele sabe que muitas pessoas não têm facilidade com a fração, é uma coisa que a gente vê desde a, sei lá, segunda série nossa e adiante a gente vai levando essa matéria, e vai levando nas coxas, muita gente, né, vai levando nas coxas, não sabe o que fazer, e despenca em prova. Falou em fração, falou em porcentagem, como eu sempre digo, você pode escapar de um tiro, mas você não escapa de uma questão dessa em qualquer banca, tá? Então, FGV, FCC, SESC, todas trabalham. E assim, a fração é uma base, e a porcentagem também, e trabalhar com número com vírgula, são bases que levar para tudo quanto é outro assunto por aí. Então, se você estiver trabalhando com diagramas lógicos matemáticos, por exemplo, pode cair fração, pode cair porcentagem, pode cair número com vírgula, tá? Eu vou trabalhar com probabilidade. Lá está a fração, lá está a porcentagem, lá está o número com vírgula, tá? Estou trabalhando uma regra de 3, pode cair também. Então, assim, ele se alastra para vários outros conteúdos. Então, é uma base que muitas vezes a pessoa até já sabe, eu sei resolver uma regra de 3, é só cruzar, mas não sabe desenrolar a conta com esses conceitos básicos, né? Então, a gente vai entrar aqui agora. Hoje eu vou só falar, vai ser só teoria mesmo, e aí depois vou disponibilizar esse link aí para vocês, esse vai estar dando continuidade, que as outras vão ser resolução das questões, tá? Então, vamos nessa. Ampliei aqui. Já aparece para vocês ou está só aparecendo meu rosto? Ou está aparecendo material já? Ainda não. Ainda não? Tá. Então, peraí. Acho que agora foi. Apareceu para vocês? Sim. Já? Então, obrigada. Então, vamos iniciar. Bom, então nós estamos aqui com o conjunto dos números racionais, tá? Vou escrever um pouquinho. Deixa eu cabeça para baixo aqui a minha mesa eletrônica. Então, vamos ver aqui. O pontinho. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele é simbolizado e não é do R, tá bom? Então, o conjunto dos números racionais vai ser esquecido. O que é o quê? Estou aceitando aqui. Por que ele é chamado de quê? Porque, na realidade, os números racionais são aqueles números que eles viram uma fração, né? Então, olha só, quando eu tenho uma fração, vou colocar aqui um PQ da vida, quando eu tenho uma fração, a fração é uma divisão. O resultado de uma divisão, vou chamar de PQ não, desculpa, vou chamar de PR aqui para não confundir. O resultado de uma divisão, você quer um número qualquer, 3, 2, 5, não sei, qualquer número aí. O resultado de uma divisão é chamado lá de quociente, tá? Então, é um quociente que a gente coloca em fração, tá? Então, o nome dos racionais é chamado de quê? Por quê? Porque ele é um quociente, é um resultado de uma divisão que a gente consegue voltar para a fração. É isso. Então, olha só, vamos colocar a representação dele. Conjunto dos números racionais é o quê? E ele é quem? Ele é uma fração, né? É todo o número que a gente consegue colocar em fração. Eu chamei de AB. A o número de cima e B o número de baixo, tá? Então, nós temos aqui o racional, é todo número que a gente consegue voltar e colocar numa fração. Então, vamos só pegar aqui uma base inicial. Quando eu tenho uma fração, pessoal, em cima de uma fração eu posso colocar qualquer valor positivo, qualquer valor negativo e também eu posso colocar o zero. Então, aqui em cima de uma fração eu posso ter qualquer número inteiro, desde que ele possa ser positivo, negativo ou zero. Só que lá embaixo, numa fração, eu posso colocar qualquer número positivo e negativo.
Lá embaixo a gente não pode colocar o zero, porque embaixo é a divisão, né? Então a gente não divide por zero, tá bom? Por isso é que diz o seguinte, que aqui em cima eu posso ter qualquer número inteiro e embaixo eu também posso ter qualquer número inteiro, desde que não tenha o zero. Então a gente coloca esse asterisco, porque o asterisco é quando a gente elimina o zero da figura, tá? Para quem não tem essa base, né? O conjunto dos números naturais, pessoal, voltando, tá? O conjunto dos números naturais são os conjuntos das contagens. 0, 1, 2, 3, 4, só para contar. Minha necessidade inicial, quando nos primórdios dos primórdios, era só contar. Eu não tenho nada, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, não tinha número quebrado. Aí depois, com o comércio, a gente precisou mostrar que a gente tinha dívida. Então vieram números negativos, ó, menos 3, menos 2, menos 4, menos 1, tá? E os números que a gente já tinha anteriormente. Então, primeiro, eu só queria fazer a contagem, depois eu queria mostrar para o comércio a dívida, então surgiram mais números aí, surgiram os números negativos. Então, quando a gente fala nos conjuntos dos inteiros, que é o Z, conjunto dos inteiros, então são os números positivos, são os números negativos e o zero, tá bom? Então, o começo é o número natural, depois vem o número inteiro e depois vem esse conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Por quê? Porque eu achava que eu tinha todos os números, só que tudo inteiro, positivo, negativo e o zero. Só que depois vieram mais números aí para a gente colocar dentro do conjunto. Quais são esses números a mais que vieram? Ó, quais são esses números a mais que vieram? Então, vou escrever bem aqui. Nós tínhamos os números naturais, nós tínhamos também os números inteiros, né, que ele foi agregando aos naturais, inteiros. Aí surgiram mais números, surgiram números com vírgulas, que são chamados decimais, tá? São os chamados números decimais exatos. Surgiram os números decimais não exatos, que são chamados de dízimas, tá? Periódicas. Então, periódicas. O que aconteceu? No que antes só tinha inteiro, surgiram os números com vírgula. Esses decimais exatos, essas dízimas periódicas, são números com vírgula. Então, surgiram mais números. Surgiram os números com vírgula. Deixa eu adicionar quem entrou aqui. Tá? Beleza. Aí o que colocou assim, poxa, como é que a gente vai colocar isso numa caixa só? Todos esses números naturais, inteiros e mais esses números com vírgula que vieram, como é que vai ser o nome dessa caixa? Vai ser a caixa do conjunto dos números racionais. Vamos escrevê-los de uma maneira só? Vamos. Quem são os números racionais? É todo número que eu consigo voltar para colocá-lo em fração. É isso, tá? Então, esses números a mais que vieram são os números com vírgula e a gente consegue colocá-los em fração, tá bom? Então, peraí. Eu pontinho, tá? Aí, esse número aqui de cima pode ser qualquer número inteiro, como eu te falei assim, ó, dentro de uma fração, lá em cima pode ser qualquer número inteiro, 2, 5, menos 1, menos 4, qualquer número positivo, negativo, e também pode ter o zero. Eu tenho a conta, por exemplo, 0 dividido por 3, tem. Eu não tenho nada, eu vou dividir para 3 filhos, com quanto que eles vão ficar? Nada, 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 tá bom? Agora, embaixo eu posso ter número positivo, eu posso ter número negativo, mas embaixo eu não posso ter zero, tá? Então, eu não posso fazer uma conta assim, ó. Por exemplo, 5 dividido para nada. Essa conta não existe resposta, tá bom? Essa conta não existe resposta. Então, quando eu coloquei aqui embaixo, eu disse que pode ser qualquer número inteiro, positivo, negativo, mas não pode ser o zero. Então, quem é que está aqui embaixo? São os inteiros, só que sem o zero. Para a gente mostrar que é sem o zero, é só a gente colocar o asterisco. O asterisco representa que é o conjunto sem o zero, tá bom? Então, é o que está escrito aqui na nossa nomenclatura, ó. Conjunto dos números racionais. Cadê o pontinho? Conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais é a fração, onde esse A aqui em cima é qualquer número inteiro, e esse B aqui de baixo também é qualquer número inteiro, com exceção de quem? Do zero. Essa é a nomenclatura oficial do número racional, tá bom?
Essa é a nomenclatura oficial. Mas, resumindo, o que é o número racional? É todo número que eu consigo colocar em fração. Exemplo, professora, ok. Vamos lá. Eu te falei que é racional o número natural. Então, vamos colocar um número natural em fração? Por exemplo, vamos pegar o 3 e vamos colocar em fração? Vamos colocar o 5, vamos colocar em fração? Vamos. O 3 para ficar em fração, basta colocar um embaixo. Quanto é 3 dividido por 1? Não dá 3? Então, o 3, para ficar em fração, basta colocar um embaixo. E o 5, para virar fração, basta colocar um embaixo. Porque 5 dividido por 1 continua dando 5. Então, o número natural é só eu colocar um embaixo. O inteiro é a mesma coisa. Ah, eu quero que esse número inteiro, menos 4, vire fração. É só colocar um embaixo. Por quê? Porque menos 4 dividido por 1 dá o próprio menos 4. Então, número natural inteiro para virar fração, é só eu acrescentar aquele umzinho que a gente fala que é o um invisível lá embaixo, ok? E o número decimal? O número decimal exato, como é que a gente faz para colocar em fração? Como é que a gente faz para colocar esse bicho em fração? O número decimal exato, por exemplo, ó, 0,14. Aí, olha só. Esquece a vírgula, escreve esse número lá em cima sem vírgula. 0,14 é o 14. E coloca 1 embaixo. Só que quantas casas tem aqui atrás da vírgula? Quantas casas eu tenho atrás da vírgula? Duas, professora. Se eu tenho duas casas após a vírgula, a gente vai pôr 2 zeros. Ó, então, para eu colocar zero embaixo, a gente conta essas casas que tem após a vírgula, tá? Então, quantas casas a gente tem aí atrás? Duas casas, então a gente vai marcar 2 zeros aqui embaixo. Então, pronto. Se a gente pegar o 14 e dividir por 100, a gente vai cair no 0,14. Olha lá. 1,25. Como é que é 1,25 em fração? Tira a vírgula, escreve esse número sem vírgula, 125, coloca 1 embaixo, tá? E conta quantas casas tem após a vírgula. Quantas casas tem? Duas, professora. Então, vou colocar 2 zeros. Outro exemplo. Quanto que seria, professora, um número 2,098? Como é que seria ele? Tira a vírgula. 2088, e 98, desculpa. Coloca um embaixo. Quantas casas tem aqui atrás depois da vírgula? Uma, duas, três. Então, a gente vai pôr 3 zeros. As casas atrás da vírgula vão me dizer quantos zeros eu ponho aí lá embaixo, tá bom? Ok? Como a gente está falando de fração, deixa eu colocar um nome. Qual é o nome oficial, né? Aqui, ó. Quando a gente fala em fração, o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador, tá? Só para você lembrar, quando eu falar numerador, é o de cima, denominador, que vem depois, é o de baixo, ok? Tranquilo até aí? Como é que a gente faz para colocar esses números exatos em fração? Tranquilo? O número natural inteiro, só colocar um embaixo. E o decimal? Repete o número lá em cima, tirando só a vírgula, repete o número lá em cima, coloca um embaixo e acrescenta as casas depois da vírgula em zero. Se eu tenho duas casas após a vírgula, vou pôr 2 zeros. Tenho 3 casas lá atrás, põe 3 zeros. Tá entendido até aí? Sim. Sim? Então, dê uma copiada ou faça o print aí, que eu vou falar agora como que a gente vai colocar as dízimas em fração, tá bom? Já? Já. Vou apagar, hein?
Vamos lá. Como é que a gente faz para colocar as dízimas, tá? As dízimas periódicas. Vamos lá. Quais são os números racionais? Só colocar aqui. São todos os números naturais, porque eu consegui colocá-los em fração. São todos os números inteiros, porque eu também consegui colocar os inteiros em fração, basta colocar um embaixo. São todos os números decimais exatos, que eu acabei de te mostrar como é que a gente põe essa galera em fração, os números com vírgula. E nós temos também as dízimas, que são números racionais, só que são só as dízimas periódicas, tá? Ok? Então, toda essa galera natural, inteiro, e esses números com vírgula que eu estou te apresentando aqui, todos eles a gente põe numa caixinha só, a caixinha dos números racionais. E a gente achava, até a oitava série, que a gente já estava feliz da vida, que eram todos, até sétimo mais ou menos, que isso eram todos os números, podia lacrar a caixa que todos os números estavam fechados ali, porque todos esses números eu consigo colocar em fração. Então, ele armou esse esqueminha. Todos os números eu consigo colocar em fração. Só que eu só consigo colocar em fração até as dízimas periódicas. O que, que são dízimas periódicas, pessoal? Para ser dízima, é um número com vírgula, mas ele é infinito. Então, quando o número é infinito, ele é uma dízima, tá? Tem que ter o pontinho, 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 para dizer que ele é infinito. Ou então uma barra em cima do número. 0,3 barra. Eu entendo que isso é uma dízima, quer dizer que o 3 se repete infinitamente, tá? Então, dízima é ser infinito. A dízima periódica é porque ela tem um período. Eu sei o que se repete infinitamente. Nesse primeiro exemplo que eu te dei, quem é que se repete infinitamente? O 5. No segundo exemplo, quem é que se repete infinitamente? O 3, tá? Vou fazer mais exemplo aqui. 1,24, 24, 24. É uma dízima? É, porque tem um pontinho, pontinho, pontinho dizendo que é o infinito, né? Olha, eu estou negando a pessoa, desculpa. Deixa eu avisar aqui. Eu estou negando em vez de autorizar, por isso que está toda hora. O pi é uma dízima? É. Só que ele não é uma dízima periódica. Também. Celi, desculpa, viu? Eu achando que eu estava te permitindo, eu estava negando a tua entrada. Estava até te procurando aqui para mandar uma mensagem, tá? Desculpa. Então, o pi é uma dízima? É, porque ele é infinito, mas ele é uma dízima não periódica, porque ele é doido, tá? A gente vai já falar dele. Então, para ser dízima é infinito. Agora, para ser periódica, tem que ter o cara que se repete. Quem é o cara que se repete lá infinitamente, ó? Nesse aqui, quem é o cara que está se repetindo infinitamente? O 5, ó. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quem é o cara que está se repetindo aqui infinitamente? O 3, ele é o meu período, ó, tá? Quem é o cara que está se repetindo aqui nesse número? 24, 24, 24, 24. Ó. Esse é o meu período, ok? Então, se tiver um período, aquele cara que se repete infinitamente, a minha dízima é periódica. E até a dízima periódica eu consigo jogar para fração. A dízima não periódica, não, vou já comentar. Mas vamos falar primeiro da dízima periódica, tá? Então, vamos tentar lá colocar essas bonitas em fração. Vamos lá. 2,599999. Eu te pergunto, é uma dízima? Sim, professora, é uma dízima, porque eu estou vendo que tem um pontinho, 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 né? Tem um período? Tem, prof, é um 9, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui. É 3,1727272. Pontinho, pontinho, pontinho. É dízima? É. Quem é o período dela? Tem período? Tem. Quem é o período? O período daqui a gente viu que não é 5, 9, é só o 9, que está se repetindo infinitamente, não é isso? Agora, esse outro período aqui, só tem uma vírgula, tá, pessoal? A vírgula tá lá na frente do 3. Esse aqui é o 1 que eu fiz mal feito, esse 1, tá? Quem é o período? 72, tá bom? Meu período é o 72.
Se tem período, eu consigo jogar para fração. Aí, como é que é o esqueminha? Como é que a gente joga para fração esse negócio? Deixa eu arrumar esse 1 aqui para você não achar que é uma vírgula nesse 1 aí, tá? Lá na sexta, sétima série, tu aprende a colocar esse número com vírgula em fração, fazendo um sisteminha. Aqui a gente não vai fazer sistema, não. Vamos colocar o esqueminha aqui, ó. Como é que vai ser? Para jogar dízimo em fração, você vai fazer a fraçãozinha aqui, tá? Lá em cima você vai fazer uma subtração de todo o número que você enxerga com período, que você enxerga, a gente vai já ver. O que eu enxergo tudo com período. E sem o período. Depois eu subtraio o que eu enxergo sem o período. Então, a conta lá em cima vai ser sempre uma subtração. O que eu enxergo com, incluindo o período, e o que eu enxergo sem, excluindo o período, tá? Lá embaixo, quando for dízima, eu não coloco 1, eu vou colocar 9, tá? Então, sempre que eu tiver dízimo é 9. Por quê, professora? Porque ele saiu lá quando a gente faz o passo a passo no sistema, tá? Então, fica 9. Então, lá embaixo, na dízima, a gente coloca 9. Quantos 9? Dependendo do período. Se eu tiver um elemento no meu período, eu coloco um 9. Se eu tiver 2 elementos no meu período, eu vou colocar 2 9, tá bom? Então, vou já fazer aí para você ver. Mas esse é o esqueminha para a gente transformar a dízima em fração, tá? Lá embaixo a gente coloca 9 de acordo com o período. E aqui embaixo a gente vai colocar 0, tá? Também. Pode ser que a gente coloque 0 se por um acaso a gente precisar pular com a vírgula. Espera aí, vamos lá. Vou transformar esse 0,5555 em fração. Tá aqui a fração. O que eu te falei? Lá em cima eu vou fazer uma subtração. Com o período. Deixa eu diminuir essa fração aqui. Com o período, o que você enxerga? Aqui vai ser uma subtração com período. Ó. O período não é o 5, o período vai até aqui, ó. Localiza que é o período, localizei, tá pintadinho amarelo. O que eu enxergo aqui na frente? Tudo com período. 0, 5. Não coloca vírgula não, tá? Só os números que eu quero. Lá na frente, tudo lá na frente até o período. Eu enxergo 0,5, que é 5. Tá? E agora, o que eu enxergo sem o período? Tirando o período, o que eu enxergo lá na frente? Só o 0. Tá? Então, eu vou colocar todos os números lá na frente até o período, com o período, e depois eu coloco todos os números que eu tiver na frente sem o período. Só tem o 0. E embaixo a gente vai colocar 9. Quantos 9? Depende. Quantos elementos eu tenho dentro do período dessa caixinha que eu pintei aqui? Quantos elementos tem? Só um, que é o número 5, que se repete. Então, a gente vai colocar só um 9. Tá? Então, o 9, a quantidade dele é de acordo com o período. Se só tem um elemento no período, um 9. Se tiver 2 elementos, 2 9. Ok? Então, beleza. E eu só coloco 0 se eu pular com a vírgula. Esqueci de comentar esse detalhe, gente. Quando a gente tem um número, que é uma dízima, o que a gente faz? Primeiro de tudo, esse é o comentário mais importante que tem, eu não falei. Quando eu vejo que o número é uma dízima, que eu quero colocar em fração, primeira coisa que eu faço, localizo o período. Quem é o período? É o 5. Ok, localizei. E outra coisa que eu olho que é importantíssimo, a vírgula tem que estar na frente desse período. E eu não falei isso para você, estou falando agora. Então, assim, localiza esse meu período e a vírgula tem que estar na frente do período. A vírgula está? Sim, se ela estiver, ótimo. Se não estiver, a gente vai colocar. Aí a gente diz que a gente pula com a vírgula. Então, como essa vírgula já estava no lugar certo, na frente do período, eu nem vou colocar 0. Eu só coloco 0 se eu mexer, se eu pular essa vírgula, tá bom? Então, pronto. Esse primeiro exemplo ficou 5 menos 0 lá em cima, 5. E o 9 aqui embaixo. Pronto. Eu coloquei essa dízima, 0,55555, em fração, é 5 sobre 9. Se você pegar o 5 e dividir por 9, fizer aí na calculadora, você vai ver que vai cair aqui, ó, 0,5555555, tá bom? Vamos lá. Próximo. Quem é esse número? É o 0,33333 infinitamente. Vamos lá colocar esse bonito em fração? Primeiro de tudo, olha a vírgula. Quem é o meu período?
Meu período é o 3, professora. Meu período é o 3, tá? A vírgula está na frente do período? Está. Então, tá ótimo. Ok. Tá bom? Vamos lá. O que eu enxergo tudo com o período? Com o período, eu enxergo 0,3. Lá na frente, com o período, é 0,3. Menos, sem o período, tirando o período, tira esse período, eu só enxergo lá na frente o 0. Tá bom? E embaixo, vai ter 9? Claro, se é dízima, tem que ter 9. Quantos 9? Quantos elementos tem lá dentro da caixinha? Não é só um termo, que é o 3? Então, eu só vou ter um 9. Vou colocar 0 embaixo? Se eu pular com a vírgula. Eu não precisei pular com a vírgula estava no lugar certo, que era em frente ao período, tá? Então, pronto, é só fazer a subtração 3 por 9, tá? Essa é a minha fração, tá? 3 dividido por 9 vai cair em 0,333333333, tá bom? 3 sobre 9. Aí, olha só. Quero simplificar, professora, essa fração. Posso simplificar. Dividir por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 1/3. Tá bom? Vai ficar 1/3. Então, tanto faz aparecer o 3 sobre 9 como 1/3. Tudo isso vai derivar quando eu dividir no 0,333333333, sendo que 3 sobre 9 é uma fração maior e 1/3 é uma fração menor, chamada de fração irredutível. Por quê? Quando a fração é grande, a gente vai reduzir, diminuir, simplificando, tá? Quando não dá para simplificar mais, eu vou chamar bonita de fração Como é que eu falei o nome? Irredutível. Ok. Para ver se vocês estão acordados. Irredutível. Bacaninha? Ok. Obrigada. Então, vamos lá? Vamos subtrair. É uma dízima? Ok. Vamos localizar o período dessa carniça aqui. Tá aqui, ó. Quem é o período? Quem é que está se repetindo? É o 24. A vírgula está na frente dele? Está, professora, está ótimo no lugar correto. Então, bora fazer a subtração. O que eu enxergo até com o período? Tudo lá na frente com o período, eu enxergo 1, 2, 4. Então, eu enxergo 124. Sem o período, se eu tirar o período, o que eu enxergo lá na frente? Só 1, certo? Embaixo ponho 9? Ponho, sempre na dízima eu ponho 9. Quantos 9? Quantos elementos tem aqui dentro da caixinha? 2. Então, eu vou colocar 2 noves, tá? Pulei com a vírgula? Não, a vírgula já estava no lugar certo. Então, não preciso pôr 0 lá embaixo. Então, pronto. A resposta vai ser 123 sobre 99. Dá para simplificar? Diga. Por que não ficou 24 ali? Não entendi. Ah, tá. Porque, ó, com o período eu coloquei 124, né? Com o período, tudo que eu enxergo com o período tá aqui, ó. É esse número, ó, 124. Até o período eu enxergo 104. Coloquei lá. Menos, sem o período, tira o período. Tirando o período, quem é que tá lá na frente? Tirando o período é só o 1. Então, o que eu enxergo lá na frente sem o período é o número 1. E tem que fazer a subtração. É porque nas anteriores era 0. Quando a gente tirava o período, era 0. Aí subtrair 0, fica o próprio elemento, mas tem que fazer a subtração. Então, é 124 pegando com o período. E sem o período, fica um 1 lá na frente. 123, subtrai. E 2,9 embaixo, porque eu tenho 2 números dentro da caixinha, né? Não pulei com a vírgula, então ficou assim. Se quiser simplificar, pode dar uma simplificada assim, ó. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Diga. Então, se fosse 1,245,245. Então, ficaria 1.245 menos 1 dividido por 999. Vou colocar aqui. Qual é o teu exemplo que tu colocou aí? Vamos escrever ele aqui. Qual foi o teu exemplo? 1,245, 245, e aí vai. Colocar ele aqui. Beleza. Vamos fazer só esse outro aqui que tá na ordem, a gente vai nele aqui, tá? Mas vamos simplificar, que faltou a gente simplificar, né? A gente tem esse número que tá grande, se der para simplificar, dá para simplificar. Quem estava aí trabalhando nos outros módulos, dá para simplificar por 3, porque eu consigo visualizar. Critério de visibilidade por 3 é
Se a gente soma os algarismos, e essa soma der para dividir por 3, a gente divide por 3. Ó. Se eu somar aqui, 1 mais 2 mais 3 dá 6, e 6 divide por 3. Se eu somar aqui, 9 mais 9, 18, e 18 divide por 3. Então, essa carne, isso aqui vai dividir por 3, tá bom? Dividindo por 3, isso aqui fica 41 aqui em cima, né? E dividindo por 3, fica 33 aqui embaixo. Então, essa é a minha fração, tá bom? Minha fração aí irredutível. Vamos fazer esse outro. Quero transformar essa dízima... quero transformar essa dízima em fração. Vamos lá. Bom, quem é o meu período? Fixa o período. O período quem é? É o 9. Ó, esse é o meu período, é o 9. Tá bom? 9, 9, 9, 9, esse é o meu período. A vírgula está na frente dele? Não, professora, a vírgula não está na frente dele. Então, vamos mexer nessa vírgula. Essa vírgula tem que sair daqui, tem que vir para cá, ó. Discretamente, está aqui o lugar dela. Porque ela tem que ficar na frente do período. Aí a gente vem e coloca bonitinho aqui, tão discreta, tá? Vamos fazer a conta lá em cima. Com o período, até essa caixinha aqui do período, quanto é que fica o número que eu enxergo todo? Contando com o período, como é que vai ficar? 259, não é isso? Com o período, vai ficar 259. Tudo que eu enxergo com o período é 259. Tá? Agora, sem o período, tira essa caixinha aqui do período, tira. Quem é que está lá na frente da caixinha? 25. Entendeu? É com a caixinha e sem a caixinha, tá? Que é com o período e sem o período. E agora, lá embaixo, a gente coloca 9. Quantos 9? Quantos elementos eu tenho dentro dessa caixinha? Só um elemento, então vou pôr só um 9. Pronto. Se eu mexer com a vírgula, tem que pôr 0 aí embaixo, hein? Mexi na posição da vírgula? Sim. A vírgula estava na frente do 5 e foi para trás do 5. Ó. Eu pulei uma casa, eu pulei um número. Se eu pulei um número, da frente do 5 para trás do 5, eu pulei só o número 5, não foi? Então, eu vou colocar um 0. Então, os zeros eu coloco se eu precisar pular. Pulei, coloca 0. Foi só um pulinho, só um 0. Então, pronto. A gente vai fazer essa subtração aqui. Vai dar 234 sobre 90. Aí você vai simplificar, se der, para você achar a sua fração irredutível, tá? Vamos fazer mais exemplos aqui. Cadê? Cadê? Pontinho, pontinho, pontinho. Para cá. Vamos lá. Quero pôr a dízima em fração. Vamos pôr, tá? Quem é o meu período? O meu período eu enxergo que é o 72. Ok. A vírgula está na frente dele? Não, professora. Vamos pular aqui, ó, para poder ficar na frente, ó. Aí eu movimentei a vírgula. Movimentar dessa vírgula. Bom, vamos escrever lá todos os números até a caixinha, com o período. Como é que vai ficar? O que eu tenho lá na frente? 3, 1, o 7 e o 2, né? Agora, tudo que eu tenho lá na frente, sem essa caixinha, sem o período, eu só tenho o 3 e o 1. Né? Tirando o período que é o 72, ficou só o 31. E a gente vai pôr 9 embaixo. Quantos 9 aqui embaixo? 2. 2 9. Porque tem 2 elementos lá dentro da caixinha. Vai pôr 0? Sim. Eu pulei com a vírgula? Pulei. Pulei um número, que eu pulei só o número 1. Ó. Uou! Fiz só um pulo? Então, só um 0. Aí você vai fazer essa subtração aí e vai achar a resposta. Vai dar 3.141 sobre 990. Ok? O exemplo do colega. Quem é o meu período? Quem é o meu período? O meu período é o 245. Esse é o meu período. 245, 245, 245. Localizo. A vírgula está na frente dele? Está, professora, nem vou mexer. Já está aqui no local certo. Ok. Então, vamos lá. O que eu enxergo com o período? Tudinho com o período, com a caixinha. Vai ficar 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Agora, o que eu enxergo lá na frente sem esse período? Tirando o 2, 4, 5. O que tem lá na frente? 1. Tá? E embaixo eu vou pôr 9. Quantos 9 eu tenho? 3, porque eu tenho 3 elementos dentro da caixinha. 3. E vou pôr 0 se eu pulei com a vírgula. Nesse caso, eu não pulei. Então, não. Então, a resposta aqui ficou 1.244 sobre 999, tá? Se der para simplificar, você simplifica, senão você morre aí. Deu para entender, pessoal, como é que a gente coloca a dízima em fração?
Sim. Sim? Então, beleza. Deu uma copiadinha aí, vou esperar um pouquinho. E vamos dar andamento. Dúvida? Eu tenho, Lucélia. Diga, Evelyn, pode falar. Esse último exemplo que você deu, por exemplo, se tivesse 1,1245, aí 245, 245. Se tivesse um número, né? Se tivesse um Depois da número... vírgula, por exemplo, o número 1 depois da vírgula. Aí eu teria que andar com a vírgula, aí eu colocaria o 999 e mais um zero? Isso. Uhum. Bora fazer esse exemplo que você deu? Tá, obrigada. Nada. Posso apagar, gente fina? Posso? Vamos lá. Ele falou, estou apagando. Qualquer coisa, se alguém não pegou, vai ser disponibilizado de novo esse vídeo, ou a gente pede para mandarem um print aí no grupo que o pessoal manda. Bom, esse exemplo que a colega deu é assim, ó, 1,1, mas deixa eu colocar outro número aqui, ó. 9, 2, 4, 5, 2, 4, 5, né? Porque ela queria colocar número atrapalhando aqui a sequência, ó. Pontinho, pontinho, pontinho é dízima, né? E aí, o meu período é o 245, que está se repetindo infinitamente, aí lá vai nós, lá em cima. Com o período, o que eu enxergo com o período? É tudão até o final da caixinha. Ó. Quem é? 9, 2, 4, 5, tá? Agora, sem um período, é tudo que tem lá na frente sem o período, tá? Sem o período, sem contar com esse período, sem a caixinha, vai ser o 119, né? E lá embaixo eu vou colocar 9. Quantos 9? 1, 2, 3 elementos na caixinha, então eu vou colocar 3 noves, né? Ah, eu vou colocar 0. Não sei, só se eu precisar pular com a vírgula. A vírgula está no lugar certo? Não, professor, o lugar certo da vírgula é na frente do período. O lugar certo da vírgula é aqui, ó, bem na frente da caixinha. Esse seria o lugar certo dela e não estava. Então, eu mexi com essa vírgula. Quantos números eu mexi com essa vírgula? Ó, eu pulei 1, 9. Quantos números eu pulei? 2. Então, os pulos que eu der, eu coloco em 0 lá embaixo. Então, essa vírgula não estava no lugar certo, porque o lugar dela é na frente do período. Então, não estava, então eu vou ter que colocar 0. Como eu estou pulando 2 números com ela, eu vou colocar 2 zeros. Aí eu faço a subtração lá em cima, e se der, a gente simplifica, em cima e embaixo. Ok? Sim ou não? Bacana? Legal, obrigada. Ok. Nada. Professora, vai cair na prova pedindo só para eu transformar? Pega essa dízima e transforma em fração. Não, Nanina, não. Ele vai te dar as operações para você trabalhar. Ah, vamos somar, vamos subtrair, vamos multiplicar e dividir. E dependendo da operação, a gente não consegue fazer em dízima. Eu tenho que jogar para a fração. E aí eu faço a operação que ele pediu. Escreva essa dízima em fração, aí eu faço. Tá? Imagine só. Eu quero, isso aqui já caiu em prova, até para vestibular, tá? Eu quero saber quanto que é a raiz dessa coisa aqui. Rapaz, não sei nem a raiz de 2, quanto mais a raiz de 2,7777777. Eu não consigo fazer operação com dízima. Eu vou pegar essa dízima e vou jogar para fração. Aí eu venho aqui, ó. Quem é o 2,7777? Quem é? Vamos ver a fraçãozinha dele. Tá? Com o período, primeiro, o período é o 7. A vírgula está na frente dele, ok. Com o período, até o final do período aqui, eu enxergo 27. Sem o período, eu enxergo o número 2 lá na frente, né? Sem o período. E lá embaixo eu coloco 9. Como só tem um número na caixinha, eu coloco 9. Não mexi com a vírgula, não vou pôr 0. Então, essa fração é uma fração 25 sobre 9. Tá bom?
Essa fração é 25 sobre 9. Aí eu venho aqui, já que eu joguei para a fração, 25 sobre 9. Tá? Vamos tirar a raiz? Aí dá. Quanto é que é a raiz lá em cima de 25? Dá 5. Quanto é que é a raiz quadrada aqui de baixo, que é 9? 3. Pronto, achei o resultado. Ah, ele quer que eu divida. Bora dividir. O resultado deu 5 sobre 3. 5 dividido por 3 dá 1, que dá 3. Sobram 2. Acrescento 0. Quando eu acrescento 0, eu passo a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18, sobra 2. Acrescento 0, passa a vírgula, não, já passei. Acrescento 0, aí só fazer a conta. Já passei a vírgula, né? 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18, sobra 2. Então, de novo, acrescento 0, vai dar 6, que dá 18, sobra 2. Essa conta vai ficar permanente aí, né? Então, a resposta é 1,66666, infinitamente. Quanto é que é a raiz de 2,777777? Não sabia, joguei para fração, e agora eu sei que o resultado é 1,6666666. É assim que a gente faz. Então, o que a gente tem? O que a gente está trabalhando na realidade? Eu estou te mostrando quem são os números racionais. Os números racionais são todos os números que a gente coloca em fração. Quem é que eu consigo colocar em fração? O natural, só colocar um embaixo. O inteiro, só colocar um embaixo. O número decimal exato, que eu coloco um embaixo e os zeros, né? O número exato, como eu coloquei lá no exemplo 0, 14, né? Quando ele é exato, eu não coloco 9, né? Ó, 0,14, esse é um número exato, ele tem fim. Tiro a vírgula, escrevo esse número lá em cima, coloco um embaixo, como tem duas casas, eu coloco 2 zeros. Então, o decimal exato não tem esse negócio do 9, não. É um embaixo e vejo quantas casas tem atrás para colocar em zero. É assim que eu coloco o decimal exato em fração. E eu também consigo colocar em fração a dízima periódica. Localizo o período e armo a minha continha lá, que vai ser essa aí que eu te falei, né? Então, esses são os números racionais. Até a dízima periódica eu consigo colocar em fração. Aí alguém falou assim para mim, coloca o número, a dízima não periódica em fração. 3,14, 15, 9, é infinito. Esse é o pi, tá? 3,14, 15, 9, infinitamente. Nem sei o que vem mais depois do 9, ele é infinito. Mas não tem período, os números são todos doidos, ó. 1, 4, 1, 5, 9, sei lá o que vem depois. Então, isso aqui eu não consigo colocar em fração, porque para colocar em fração eu tinha que localizar o período. O período é a chave de tudo. Não tem período, então a gente não consegue colocar em fração. Não consegue, tá? E se eu não consigo colocar em fração, esse cara aqui é um número doido, que não, eu não prevejo aí o que vem, é um número doido. Esse cara não é racional, ele vai ser chamado de irracional, tá? Então, os que eu consigo colocar em fração são racionais, são números normais, eu consigo ali contabilizar a minha fração. Agora, se ele é um número infinito, doido, é uma dízima que não tem período, uma dízima não periódica, ele é chamado de número irracional, tá bom? Dá uma copiadinha aí. Certinho? Pessoal, me dá só 2 minutinhos aqui. Só para eu responder para um aluno que está com dificuldade aqui. Pera aí, rapidinho. Um minutinho, tá?
Já. Estou de volta. Aproveitei e peguei uma água rapidinho. Vamos lá. Tá tranquilo até aí? Tá? Tá de boa? Vocês estão aí, pessoal? Sim. Sim, professor, estamos aqui, sim. Tá aqui. Estão aí, né? Tá bom. Então, vamos lá. Certo? Vou apagar. Bom, então, vamos ver o que está escrito aqui. Os números racionais são os números que podem ser escritos em fração, né? São os números que podem ser escritos em fração. Quem são eles? Tá? Os decimais finitos, tá? O decimal finito, que é aquele 0,14, coloquei para vocês. O decimal infinito e periódico, que são as dízimas periódicas, tá bom? A notação científica também, ele é um número racional, além do número natural e também um número inteiro, tá? Professor, o que é uma notação científica? Notação científica é um número finito, só que bem grande, assim, ó. Já viram esse número assim, ó? Né? Tem um monte de zero. Aí ele escreve em notação científica. Ele coloca, olha, é o 0,5 vezes 10 elevado a alguma coisa. Tá? Quantas casas tem aqui após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então vai ser... mas eu tenho que ver até onde que eu fui com a vírgula. Vou vir até aqui com a vírgula. Eu vou caminhar com a vírgula. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caminhei com a vírgula até aí na frente do 5. Aqui, ó. Eu quis deixar a vírgula na frente do 5. Caminhei 9 casas, então ficou menos 9. Isso eu ainda vou explicar quando chegar lá na notação científica, tá? Mas eu só queria te mostrar que notação científica é um número muito pequeno, que a gente vai escrever, esse número vezes 10 elevado a alguma coisa. Isso tem muito lá na química, né? Os tamanhos de bactérias, essas coisas que é muito pequenininho, aí ele coloca como uma notação científica, então na biologia é usado também. Um número que é muito grande, né? A distância daqui até o Sol é muito grande, sei lá que distância é essa, tem um monte de zero aqui no final, um monte. Para não escrever esses vários zeros, ele coloca assim, olha, a distância é 7 vezes 10 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? A gente não quer escrever um número tão grande assim, cheio de zeros, ou um número muito pequeno, cheio de zeros. Isso é uma notação científica. Então, a gente consegue se colocar em fração, né? É só tirar a vírgula. Ele é um número decimal, exato. Tira a vírgula, escreve o número em cima, um embaixo, e pode colocar um monte de zeros, o que tiver depois da vírgula, tá? Então, é isso. Só tá resumindo aí o que a gente falou. Só que a gente falou em como colocar em fração. Já te expliquei como colocar em fração, ok? Deixa eu ver aqui. E aí eu te disse o seguinte, se a gente não consegue colocar o número em fração, ele não é racional, ele vai ser irracional. Os números racionais são os números decimais, infinitos e não periódicos. Eles são números com vírgula, infinito, mas não periódico. E não podem ser representados por meio de uma fração. Eu não consigo colocá-lo numa fração, tá? Os exemplos disso. Toda raiz quadrada não exata. A raiz de 2, se você for olhar na calculadora, é 1,41427 infinita. Ela é doidona. Raiz de 3, ela é doidona. Nem sei o resto que vem, só decorei até aí. De 4. Raiz de 4 é 2, professora. É normal. Se ele é normal, ele é racional. Não é doido? Se ele não é doido, se ele é normal, ele é racional. Os doidos, infinito, que eu não sei o que vem depois, eles são irracionais. Ó, o pi, tá? Esse sigma são tudo números irracionais que a gente simboliza para a gente não ficar escrevendo esses números grandes. Então, a gente usa muito o pi lá
na geometria, né? A gente usa o E lá no logaritmo, porque para a gente não ficar trabalhando com números grandes assim, né? Com vários elementos após a vírgula, aí a gente simboliza. Vai escrever 3,14159226, é o π, chama de π, tá? Então, veja que o π não é só 3,14, a gente que aproxima, né? E é tudo isso ainda, tem mais número. Doidão, doidão, doidão. Tá bom? Ok. Olha só. E quais são os números reais, né, pessoal? Os números reais são todos os números que eu te apresentei. Os racionais junto com os irracionais, tá bom? Então, o que que acontece? Vou desenhar, mas já está desenhado aqui bonitinho. O que que acontece? Lembra que eu falei no começo da aula aqui que a gente queria só contar antigamente? Então, a gente tinha só os números naturais? 0, 1, 2, 3, eram os números que eu tinha. Depois veio o comércio, então a gente acrescentou mais números na caixa, colocou uma caixinha maior, com o -1, o -2, o -3, além do que a gente já tinha, -5, ok? Vieram mais números ainda, vieram os números quebrados, os números decimais, tá? Os decimais, então nós temos a caixinha dos números racionais. Vê aqui, ó, 0,14. Tudo que eu consigo colocar em fração. Consigo colocar em fração natural? Consigo. O inteiro? Consigo. O número decimal exato, 0,14? Consigo. Aquela dízima periódica, 555, consigo. Então, até aqui eu tinha um conjunto fechado dos racionais. Mas tem número que eu não consigo colocar em fração. Então, vai ser um número fora, parte aqui ao lado, ó. Tem número que a gente não consegue colocar em fração, vai ficar aqui numa caixinha ao lado, separado. É o conjunto dos números irracionais, os números doidos. Nós temos o π, raiz de 2, tá? Então, ok, temos duas caixas, uma caixona grandona e uma caixona pequena dos irracionais. Quando a gente pega todos esses números e coloca numa caixa só, lacra tudo, todos esses números, aí a gente tem o conjunto dos números reais, que é o que está aqui no desenho. Natural, essa bolinha pequena. Aí aqui, ó, o inteiro, a bola média. O racional é toda essa parte em laranja, tá? O irracional é essa parte em azul, verde, sei lá que cor é essa. Tá bom? Quando eu agrupo todos esses números, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, os reais, eles seriam o quê? O racional unido com o irracional, tá? Juntando o racional com o irracional. Esse é o conjunto dos números reais. Tá? Aqui são as nomenclaturas. O que que a gente tem? O natural está dentro do inteiro, né? Cadê? Ó, primeiro vem o natural, que é pequenininho, depois vem o inteiro. Depois do inteiro, nós temos o conjunto dos números racionais, né? O natural está contido, esse símbolo é do contido. O natural está contido, está dentro do inteiro, que o inteiro está dentro do racional. Agora, o racional não está dentro do irracional, são coisas separadas. Mas o racional, ele está dentro do real. O conjunto dos números reais é simbolizado pelo R, tá bom? E o conjunto do número irracional, ele está separado do Q, mas ele está dentro do R também. Então, o conjunto do irracional, ele está contido no conjunto R. Tá bom? Certo? Se você quiser olhar aí, copiar, copia aí. E vamos agora trabalhar com os números. Já te apresentei quem são esses conjuntos e vamos olhar para os números, tá? Já. Agora vamos entrar aqui no assunto. Cadê? Não estou vendo. Fico riscando a tela todinha e não enxergo o negócio. Vamos falar agora dos decimais, tá? Números com vírgula. Vamos falar dos decimais.
decimais exatos. Quando a gente fizer uma comparação, como é que a gente compara número com vírgula? Quando a gente vai fazer a comparação entre eles, o que a gente precisa fazer? Igualar as casas decimais. Quero saber quem é maior, quem é menor, a gente vai igualar as casas decimais. O que são casas decimais? São as casas depois da vírgula. É chamado de casas decimais, tá? Ok? Quando a gente iguala essas casas decimais, igualar as casas decimais com as casas depois da vírgula, acrescentando o zero, tá? Então, só um exemplo aqui, ó. 1,2 e o 1,2 e 1,15. Quem é maior, quem é menor? 1,2 e 1,15. Quem é maior, quem é menor? Não sei. O que eu vou fazer? Quantas casas tem aqui atrás? 2. E aqui, 1. Tem que igualar essa quantidade. Então, vou acrescentar um zero. Ó. Então, vai ficar assim, ó. 1,2 e 1,15. O que eu vou fazer? Vou igualar essas casas. Se aqui tem 2 casas, eu vou colocar 2 casas aqui também. Vou acrescentar um zero. Tá? E agora, ó, pode ler sem vírgula. Aqui você tem 120 e aqui você tem 115. Esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Tá? Então, a gente está falando agora dos números decimais exatos. Vamos comparar. E agora vamos lembrar as operações. Para comparar, o que eu tenho que fazer então? Só isso. Eu vou igualar as casas depois da vírgula, acrescentando zero. E aí eu comparo quem aqui está maior, quem aqui está menor. 120 ou 115 maior, 120 menor, 115. Ok aí? Deu para relembrar como é que a gente compara? Quem é maior, quem é menor? Sim, professora. Sim, né? Agora vamos falar das operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Vamos lembrar como é que a gente faz essas continhas com vírgula. E depois a gente vai fazer a mesma coisa com a fração. Como é que eu comparo a fração? Como é que eu somo, subtraio, multiplico e divido? Vamos aprender essas operações básicas hoje, que na aula que vem eu não quero mais te ensinar isso. Ai, professora, eu não sei como é que soma com vírgula. Ai, eu não sei como é que soma fração. Não, hoje a gente já está vendo tudo isso. Na aula que vem a gente vai pegar firme em cima dos exercícios, tá? Eu vou ver se até no máximo segunda-feira eu te dou a apostila, pelo menos já da aula que vem, para você já olhar na sua casa os exercícios e tentar fazer. Eu vou ver se eu consigo, amanhã vai estar meio corrido para mim. Eu já tenho um material já pronto, mas é porque eu queria enxertar mais. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês hoje o que eu já tenho, tá? E você já vai tentando fazer. Por quê? Eu não quero fazer sozinho, ficar aqui corrigindo para você, não. Eu quero que você tente, porque qual que é a dificuldade? Principalmente na FGV e na FCC, é a interpretação do texto. Ah, era só para somar, era só para subtrair, eu nem enxerguei isso. Pois é, então eu quero que você leia o enunciado e você faça lá as operações que tiver que fazer. Mas não vem me dizer, não, eu não sei somar fração. Não, você já vai estar sabendo, porque já vai estar sendo falado aqui, tá? Então, as operações em si, você já vai estar sabendo, pelo menos eu já vou ter passado aqui para vocês. Aí, o que eu quero que você faça? Que você leia, que você interprete e você tente fazer sozinho. E aí eu vou corrigir na próxima aula. Mas não adianta eu ficar fazendo sozinho e você só olhando. Você tem que tentar, porque lá no dia da prova eu não vou estar lá para fazer, é você e você sozinho, né? E o que puxa muito? São os textos que a gente tem que interpretar, e no texto a gente, era para eu somar, eu nem sabia. Era para eu multiplicar, eu nem sabia. Tá bom? Então, vamos falar aqui toda essa teoria. Aí eu vou mandar já o que eu tenho pronto para vocês, não é todo o módulo, né? Mas já para vocês já ir treinando, tá? Que aí na aula que vem a gente vai usando as dicas aí, tá? Então, vamos lá, continuar. Vou apagar o quadro. Comparar a fração. As operações agora, fração não, vírgula, né? Operações. Então, vamos trabalhar as operações dos números decimais.
tá? Como é que a gente soma e subtrai? Soma e subtrai com vírgula. O que a gente vai ter que fazer? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, a preocupação que a gente tem que fazer é colocar vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, se eu tenho 1,3 mais 0,25, ó, aqui só tem uma casa após a vírgula, aqui tem duas, né? Então, a minha preocupação é colocar vírgula embaixo de vírgula. Se você quiser igualar as casas, pode igualar. Ah, professora, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, para ficar igual. Pode. Pode. E aí você vai ter que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui tem duas casas. Vamos colocar duas casas aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula, como é que vai ficar? 1,30. E esse outro é 0,25. Tá? Então, a tua preocupação é colocar vírgula embaixo de vírgula. Você vai somar ou vai subtrair o que ele mandar você fazer. E aí, ó, 0 mais 5, 5. 3 mais 2, 5. Repete a vírgula no mesmo lugar. E 1 mais 0, 1. Pronto, é só isso. Toma cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula. Acrescenta aqui para as casinhas ficarem iguais e ficar tudo certo. Duas casas aqui, põe duas casas lá, tá? Quer outro exemplo? Vamos lá. 2,093 menos 1,7. Bom, professora, aqui eu tenho 3 casas após a vírgula e aqui eu só tenho uma casa. Então, vamos acrescentar zero. Vou acrescentar 2 zeros, porque aí fica 3 para 3. E aí você faz a subtração. 2093, 1,700. Vírgula embaixo de vírgula. Faça essa subtração. 3 menos 0, 3. 9 menos 0, 9. 0 menos 7 não dá, empresta do colega da frente, que vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. 10 menos 7, 3. Baixou a vírgula no mesmo lugar. 1 menos 1, 0. Pronto. É assim que a gente soma e subtrai com a vírgula. A preocupação é colocar vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? Pronto. Dê um print, um copie e vamos falar da multiplicação. Já? Aqui. Professora, por favor, poderia voltar da tela Sim. rapidinho? Ixi, eu apaguei. Só se alguém te der o print. Quando apaga, não volta, não. Ah, tá ok, obrigada. No Zoom ainda tinha. O que é isso aqui? Último slide exibido. Não. Fiz um Ctrl Z, professora. Será que vai? Ai, não. Mas aí alguém pode mandar no grupo? Quem fez o print pode mandar no grupo essa tela para a colega? Vamos lá. Professora, eu acredito que só quem tem, quem é administrador manda coisa no grupo. Não é todo mundo que manda. Ah, tá. Mas aí a colega já mandou aqui para mim, eu encaminho para vocês, tá? Encaminhou aqui, ó. Encaminho. Quem pediu é da turma ou é do módulo?
Mandar mais 2. Fui eu, professora, que pedi. É porque eu não consigo ver quem é. Para mim só aparece o PowerPoint. É da turma, é? Meire Passarinho. Ah, tá, Meire. Nem reconheci tua voz dessa vez. Então, eu já mandei lá na turma, tá? Mandei lá. Obrigada. Nada. Então, vamos aqui. E agora vamos falar da operação letra B, que é a operação letra B, que é a multiplicação. Como é que a gente multiplica? Multiplicação. Como é que a gente multiplica com vírgula, tá? O que a gente vai fazer? Ó, isso aí dá para você ensinar aí para os seus filhos, tá? Que é a dificuldade deles, você já vai aprendendo, se tiver filho, sobrinho, já vai ensinando aí também. Multiplicação, o que a gente faz quando a gente tem uma multiplicação? A gente multiplica normal, tá? Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Esquece a vírgula. Faz a conta de multiplicação. Esquece a vírgula, faz de conta que ela não existe. Multiplicação. Faz a conta de multiplicação normalmente. Tá? É normal, como se a vírgula não existisse. No fim, na resposta, você vai lembrar dessa vírgula e você vai colocar ela lá na resposta, tá? Então, esquece a vírgula, faz a conta. Deixa eu ir falando e fazendo aqui, ó. Se tivesse essa continha aqui, ó. Vezes 0,3. Rapaz, esquece a vírgula. Vou até colocar um 2 aqui, 2,3. Esquece essa vírgula, faz a conta normal. A conta que você tem é 125 vezes 23. Esquece, faz a continha normal, faz de conta que ela não existe. 15, vai 1, 6, 7, 3 vezes 1, 3, tá? Por uma casa aqui, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 5, eu já dei a resposta. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Estou fazendo a minha conta normal, como eu já sei. 5, 7, 8, 2. Esse é o meu resultado. Ponto. Esquece a vírgula, faz a conta normalmente. Aí, no fim, o que eu vou ter que fazer? Eu conto as casas decimais, eu conto quantas casas tem no fim. Quantas tem aqui? 1, 2, 3. E esse total de casas que tem aí no fim, a gente tem que pôr a mesma quantidade na resposta. Então, se lá na hora de multiplicar tem 3 casas no final, aqui na minha resposta tem que ficar 3 casas no final, tá? Então, esquece a vírgula, faz a conta de multiplicação normalmente, aí o próximo passo é contar as casas decimais. Contar as casas decimais. Toda vez que eu falar casas decimais é o que está atrás da vírgula, tá? Contar as casas decimais para colocar a mesma quantidade na resposta. Tá? Então, são esses 3 passos que a gente tem que fazer. Esquece a vírgula, faz a conta normal. Por último, você conta quantas casas tem ao todo e coloca essa mesma quantidade lá na resposta. Tá? É assim que a gente resolve a multiplicação com vírgula. Toda vez que a gente for resolver é assim. Tá? Vamos lá? Já. Letra C. Desculpa, apagar. Letra C. Como é que a gente divide com vírgula? Como é que a gente vai fazer a divisão com a vírgula? Tá? Igualar
as casas decimais. Preciso igualar as casas decimais. O que a gente vai fazer? Cancelar a vírgula. Cancelar. Lá na multiplicação, a gente esquecia a vírgula. Quando a gente esquece, no final a gente tinha que lembrar delas. E quando a gente esquece, a gente não tem que lembrar. Então, na multiplicação, esquece a vírgula, faz a conta e depois lembra de colocar, né? Aqui na divisão, a gente faz, a gente iguala as casas decimais. Quando eu igualo, aí eu posso cancelar essa vírgula. Vai-se embora, vírgula. Cancela essa vírgula e você vai fazer a divisão. Pronto. Você vai fazer a divisão. Se feita a divisão, na divisão cobrar a vírgula, você põe, senão não. Assim, ó. Quer dizer, 0,32 dividido por 0,008. 0,32 dividido por 0,8. Olha só. O que a gente vai ter que fazer? O que está escrito lá? Iguale as casas decimais. Primeiro de tudo, iguale essas casas decimais. Então, bora lá. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Quantas casas eu tenho aqui? 3. Vamos igualar essas quantidades. Vou acrescentar um zero aqui, ó. Tá? Acrescentei. Cancela essa vírgula. Que número que ficou aqui, ó? 0,320, 0,008. Cancelei a vírgula. Ou seja, moral da história, esses zeros na frente não precisam ser colocados, são zeros à esquerda. Zero à esquerda, mesmo que nada. Então, nós ficamos realmente com a conta 320 dividido por 8. Opa, 8. Dividido por 8. Tá? Esses zeros à esquerda é nada. Tá? Esses zeros à esquerda aqui, ó, não precisa ser usado. Tá? Zero à esquerda do número, não precisa ser usado. Então, ficou 320 dividido por 8. Ó, igualei as casas, eliminei essa vírgula, cancelei essa vírgula, aí o número que eu fiquei foi 320 dividido por 8. Faço essa divisão. Quanto é que dá isso aqui? 32 dividido por 8 dá 4. Que dá 32, não sobra nada. Baixo o zero aqui, baixo o zero aqui, ó. 40. Não teve vírgula na minha resposta. Então, qual é o resultado dessa conta? 40. Olha essa outra. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Quantas casas eu tenho aqui? 1. Bora igualar? 32, e aqui vai ficar 80. Cancela a vírgula, ficou 0,32 dividido por 0,80. O zero à esquerda não precisa ser colocado, né? Então, é 32 dividido por 80. 32 dividido por 80. Vamos lá fazer a divisão? 32 não dá para dividir por 80, eu tenho que acrescentar o zero para fazer a conta. Ó. Acrescentou o zero, passa a vírgula. 320 dividido por 80 dá 4, que dá 320 e não sobra nada. Perceba que a vírgula só vem se a divisão exigir, tá? Essa divisão foi uma divisão exata e essa divisão aqui exigiu, ó. Acrescentei o zero, passei a vírgula, tá? Então, na divisão, o meu resultado pode ter vírgula ou não. Vai depender da divisão mesmo. Depois que eu igualar as casas, cancelar a vírgula, vou fazer minha divisão. Se essa divisão aí precisar, a gente põe a vírgula, senão não. Tá? A divisão é assim que a gente faz. Professora, Certo? não apaga não, deixa eu só copiar aqui rapidinho. Tá, tá bom. Vocês lembravam disso aí ou tá sendo bom recordar? Tá sendo ótimo. É, porque essa é a base, né, cara? Se a gente não sabe disso, aí toda aula tem que voltar para explicar. Toda aula eu vou voltar para explicar. Então, quando o aluno falar, professor, eu não sei, pega esse link aí, assiste essa aula, né? Porque aí, essa base, galera, vai ser muito bom para qualquer assunto que a gente precisar desenrolar, tá?
certo? Potência e raiz, eu não vou falar agora, não. A potência é a mesma coisa que multiplicação, tá? Não vou falar agora, que é para a gente entrar com fração. Que aí, quando chegar, se tiver alguma questão com potência, aí eu te mostro como é que faz, porque a potência é multiplicar. Se eu tenho 0,5 elevado ao quadrado, é 0,5 vezes 0,5. Então, é a própria multiplicação, né? É a própria multiplicação. Certo? Vamos lá? Pode agora apagar? Pode ser. Não, para mim, Pode né? ser. Não sei se os Pode. outros colegas a copiar. Certo? Então, bora. Bom, aí quando a gente estiver no exercício que tiver uma potência, aí a gente fala dela, né? Deixa eu colocar, deixa eu ver quanto tempo temos aqui. 35? Não, vou entrar em fração, que é para você poder tentar ir para casa, tá? E aí, quando tiver potência e raiz, aí a gente fala. A raiz de um número por vírgula vira fração. Aí, por isso que eu vou falar logo da fração, depois a gente volta nisso, tá? Então, vou apagar aqui. Apagar tudo. Aí, vamos fazer aqui. Vamos falar das frações, tá? Frações. A gente estava falando dos números decimais, como que a gente compara, né, tudo. Vamos só comentar aqui as frações. Vamos falar da base aqui. As frações, o número de cima, ele é chamado de numerador, lembra disso, tá? O número de baixo, ele é chamado de denominador. Tá? Nós temos as frações. Frações próprias, imprópria, tá? Tem o que ele chama também de fração irredutível. Nós temos também irredutível. Nós temos também a fração mista. Tá? Fração imprópria, fração irredutível, fração mista. O que seria uma fração própria? Uma fração normal, pessoal, uma fração normal, que é chamada de fração própria, o que é uma fração? A fração, ela te diz a parte, normalmente, ela te diz a parte de um todo, tá? Então, a parte vai estar em cima e o total vai estar embaixo. E o total vai estar embaixo. Isso quer dizer uma fração. Vamos desenhar aqui para a gente ver. Se eu tenho uma barra de chocolate, ó, se eu tenho essa barra de chocolate, quantos pedaços ela tem ao todo? 5. Certo? 5. Então, o total vai estar aqui embaixo. Uma barra de chocolate tem 5 pedaços. Ah, eu vou comer essa parte aqui e essa parte aqui. Quantos pedaços eu comi? Qual é a partezinha que está comida? 2. Qual é a partezinha que restou? Então, deixa eu até apagar aqui. A partezinha que está com X, faz de conta que a parte que eu comi, ela representa quanto? Ela representaria, essa parte com X, ela representa 2 partes de um total de 5. E essa que eu não comi, ela representa quanto? 3 partes no total de 5, tá? Então, a fração própria, ela é a fração normal em que o número de cima é menor e esse de baixo é o número maior, tá? Essa é a fração própria. Exemplo, nós temos aí, ó, 2/5, tá? Outro exemplo, 4
nonos, em cima é menor e embaixo é maior. Isso é uma fração própria, porque em cima representa a parte de um todo, que é o número maior aqui de baixo. A fração imprópria já é o contrário. É quando eu tenho um número maior em cima e o menor embaixo. Tá? Como que seria? Por exemplo, 3/2, tá? 5/3. São exemplos que eu estou te dando. Isso é uma fração imprópria, tá? Existe? Como é que seria no desenho? Como é que seria no desenho? O que que quer dizer? O que que quer dizer o número 3/2? Quer dizer que de um negócio que tem total 2, eu consumi 3. Imagina que seja um chocolate que tenha 2 pedaços, certo? Tem 2 pedaçozinhos aqui. Desses 2 pedaços eu consumi 3. Como assim? Comi esses 2 inteirinho, ainda comi mais um pedaço de um outro chocolate igual, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Eu comi 2 pedaços desses 2, ainda comi um pedaço desses 2 aqui, ó. Comi 2 pedaços dos 2, mais um pedaço desse outro aqui de 2. Isso vai gerar 3 de 2. Tá? A gente vai já falar da soma, mas a gente, quando o denominador aqui é igual, a gente repete e soma lá em cima. Tá? Então, a fração imprópria é quando a gente vai ter uma parte inteira e mais um pedaço da outra lá. Isso é ser impróprio. Então, é assim que a gente desenha a fração imprópria. Tá ok? Não vai pedir para desenhar, só estou te mostrando como é que é essa fração imprópria, tá? A fração irredutível, o que que seria a fração irredutível? É quando a gente tem uma fração e a gente simplifica, simplifica, simplifica até não dar mais, tá? Então, quando eu não consigo mais simplificar, ela é uma fração irredutível, tá? É a fração que não consegue ser simplificada. Tá irredutível, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tivesse 12/18, dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar por 2, ó. Que fica 6, 9. Dá para simplificar mais? Dá. Dá para dividir em cima e embaixo por 3, ó. Que aqui vai ficar 2 e 3. Dá para simplificar mais? Não. Essa é a minha fração irredutível. É aquela que a gente não consegue simplificar mais. Tá? Isso é a fração irredutível. Certo? E a fração mista? O que que seria a fração mista? É aquela fração que tem a parte inteira e tem a parte fracionária. Tá? Essa é a fração mista. Ela tem a parte inteira e a parte fracionária. Tem a parte inteira e a parte fracionária. Tá? Te dei 2 exemplos aí, acho que alguém levantou a mão. Não? Ninguém levantou a mão? Pareceu um barulho aqui. Ah, tá. Diga, Evelyn. Eu, ali nessas frações irredutíveis, as que a gente vai reduzir. Não, peraí, tá aqui. Elas são chamadas de equivalentes também? Isso, isso. Todas essas frações, 18, 6 nonos e 2/3, essas 3 frações, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas vão ter o mesmo resultado. Se eu fizer a divisão na calculadora, 12 dividido por 18, vai ter o mesmo resultado de 6/9 e vai ter o mesmo resultado de 2/3. Tá? Então, elas são equivalentes. Sempre que eu fizer a redução, né, que eu for simplificando, 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 cada uma delas, todas elas vão ser iguais, porque elas vão ter o mesmo resultado. São frações equivalentes. São sim. Frações equivalentes são aquelas que possuem o mesmo resultado, tá?
certo? Nada. Já? Vou apagar. Pode? Pode apagar? Ninguém falou, então acho que pode, né? Então vamos lá. Professora, é só uma dúvida ainda, por favor. Nessa mista, Tá. o que que ele quer dizer um inteiro de um meio? Ele tira um meio do Entendi. inteiro, do todo? É que eu vou falar da fração mista já já. Mas vou tirar a tua dúvida logo para te não ir para casa com ela. Não ir para casa não, já está em casa. Para te não ficar em casa Obrigada. com ela, né? Nada. O que que quer dizer um inteiro e meio? Mas eu ainda vou voltar nela. Ó. Eu vou falar comparar a fração, vou falar das operações, aí depois das operações a gente vai entrar na fração mista de novo, tá? Mas acho que aí essa parte da fração mista vai ficar para a aula que vem. Mas eu coloquei comparar a fração e operações, porque são os exercícios que tem para casa já. Aí esse aqui a gente pode fazer depois. Mas o que quer dizer um inteiro e meio? Foi aquele desenho que eu fiz aqui, ó, do chocolate que tem 2 pedaços. O que eu comi? Lembra lá aquele desenho que eu tinha feito? O que eu comi? Eu comi uma barra de chocolate inteira, eu comi 2 de 2, ó. O que é 2 de 2? Dá um inteiro. Não dá um? Eu comi uma barra inteira e o quê? Um meio. Tá? Então, como é que eu posso escrever? Eu posso escrever que é 2/2 mais 1/2, somando, ou eu posso dizer, olha, eu comi um inteiro e ainda comi metade do outro. É isso que quer dizer a fração mista, tá? Se eu falasse assim, eu comi 3/1/2, o que isso quer dizer? Eu comi 3 chocolates desses inteiros, 3 desses inteiros, e comi ainda um pedaço do outro, tá? Então, eu comi 3 inteiros e ainda comi um pedacinho de 2, tá? É isso que quer dizer. Acho que alguém levantou a mão aí. Alguém? Não? Foi sem querer. Foi sem querer? Tá. Mas é isso que quer dizer, mas só que a gente ainda vai voltar, porque lá na fração mista, eu quero fazer a transformação de mista para imprópria e de próprio para mista, tá? Mas deixa isso aí para depois. Vamos entrar aqui na comparação. Como é que a gente compara a fração, pessoal? A gente vai precisar tirar o MMC, tá? Como é que a gente vai comparar a fração? Tirar o MMC quando os denominadores forem diferentes, tá? Porque se o denominador for igual, a gente já consegue comparar. Normal. Ó. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho 2/3 e se eu tenho 1/3, você consegue ver claramente quem é o maior, quem é o menor. Denominadores iguais é só a gente olhar, ó, se tá igual aqui em cima, desculpa, se tá igual aqui embaixo, nem olho para cá para baixo, já tá igual, tá? O negócio é deixar igual embaixo. Já está igual, ok. Só vou olhar lá em cima. O 2 é maior e o 1 é menor. Tá? Se o denominador tiver igual, tá ok, não precisa olhar para ele, só vamos olhar lá para cima. O cara que for maior lá em cima vai ser a fração maior. E o cara que for menor aqui embaixo vai ser a fração menor. É isso que quer dizer. Só que quando os denominadores forem diferentes, aqui, ó, 3/5 e 5/7. Quem será que é maior, quem será que é menor? Não sei, porque os denominadores estão aqui, ó, diferentes.
Então, aí a gente tira o MMC dos denominadores, tá? O MMC que a gente faz, tradicional, é aquele assim, ó, você pega os denominadores e faz a fatoração conjunta, tá? Mas toda vez que a gente tem só duas frações para comparar, pessoal, qual é o macetezinho que a gente faz? Sempre, se eu não quiser perder tempo fazendo esse MMC aqui, ó, sempre, não quero perder tempo fazendo esse MMC. O que você pode fazer? Multiplicar aqui embaixo, é um macetezinho que a gente dá. Basta multiplicar aqui embaixo. Quanto é que vai ficar aqui embaixo, então, para cada um deles? 35. Então, estou com preguiça de fazer MMC, é só multiplicar o número aí de baixo. Tá? Então, vamos lá. Quando eu multiplico, fica 35, 35. Tá? Então, agora eles ficaram iguais aqui embaixo, né? Esse é o meu objetivo, deixar igual aqui embaixo. O MMC é para isso, para deixar igual lá embaixo. Tá? Eu só multipliquei e deu 35. Tá bom? E aí, o que eu faço? Ó? Como é que é a forma tradicional? Pega esse 35 aqui, que é o novo denominador, e divide pelo antigo, tá? O MMC é isso. Multiplico aqui embaixo, deu 35, 35 para todo mundo. Aí eu pego o denominador antigo e divido o denominador novo e divido pelo antigo. Quando a gente faz essa divisão, 35 dividido por 5 dá 7, que eu multiplico aqui em cima, tá? E aqui, ó, 35 dividido por 7. Quanto é que é 35 dividido por 7? Dá 5, que eu multiplico aqui em cima. Tá? Aí tem até um macetezinho que fala assim, ó. Quando a gente tem só duas frações, se eu não quiser perder tempo com MMC, o que a gente faz? Só multiplica os elementos aqui de baixo, vai ficar todo mundo assim, né? E aí, ó, esse cara de trás multiplica lá na frente, ó. Faz o inverso, ó. E esse 5 aqui da frente multiplica lá atrás. Você pode fazer isso. Joga para lá, multiplicando. Joga para lá, multiplicando. Tá? Pode fazer isso. Mas estou te dando a técnica aqui tradicional nessa, né? Multipliquei, deu 35 aqui embaixo. O que eu tenho que fazer? Um novo denominador, dividir pelo antigo e multiplica lá em cima. Quanto é que é 7 vezes 3? 21. Vamos lá. Peguei o novo denominador 35, dividi por 7, deu 5, e multipliquei lá em cima 25, porque 5 vezes 5 lá em cima dá 25, certo? Pronto. Então, quais foram as frações que eu fiquei? Eu fiquei com 21, 35, e a outra ficou 25, 35. Se embaixo tá igual, nem olho para baixo, nem olho. Só vou olhar lá para cima. O 25 é maior e o 21 é o menor. Moral da história, aquele primeiro, que era 3/5, é o menor, e aquele segundo, que era 5/7, é o maior. Tá bom? Deu para entender como é que é? Sim. Deu para entender? Sim? Dá uma copiadinha aí. Vamos falar Sim, professora. sobre subtração. Tá? Aí vamos falar de Segura soma aí, tô e copiando aqui. subtração. Tá bom. Professora, essa comparação está na multiplicação, não, né? Essa comparação, eu vou apagar aqui e vou Eles mostrar estão multiplicando, né? São duas os frações de baixo. multiplicando. Os de baixo só, que foi o macete que eu dei para tirar MMC. Mas vou apagar aqui e vou fazer comparação, somar e subtrair, que você vai entender melhor, tá? Não vai ter dúvida, não. Pode, Charles? Quando puder, avisa, tá? Para eu Só um saber. minutinho. É o Charles, né, que tá falando? Ou não? Isso, isso. Quando terminar, avisa aí. Já, professor. Tá? Então, vamos lá.
Vamos falar os três juntos aqui. Então, fração. Quando a gente comparar, somar e subtrair, o processo vai ser o mesmo, tá? O que que a gente vai ter que fazer? Tirar o MMC quando os denominadores forem diferentes. Tá? Então, olha só, vou colocar um outro exemplo. Se eu tiver 2/7 e um nono, quero comparar, quero somar, quero comparar com o sinalzinho de maior e menor, tá? E aqui eu quero subtrair. A regra vai ser a mesma. O que que a gente vai ter que fazer? Tirar o MMC, tá bom? Como é que a gente tira o MMC? Se eu tiver com preguiça. Mas não tô não com preguiça, vou fazer o MMC. Vamos fazer o MMC aqui. 7 e 9. Bom, o 9 divide por 3, esse aqui não divide, esse aqui dá 3. O 3 divide pelo próprio 3, esse aqui não divide, repete, esse aqui dá 1. E o 7 divide pelo 7. Fecha a conta. O MMC só para quando todo mundo fica 1 aqui desse lado. Esse é o MMC tradicional, tá? A gente divide os elementos, vai dividindo até todo mundo ficar 1. E aí a gente multiplica aqui desse outro lado, ó. 7 vezes 3, vezes 3 de novo. Isso vai dar 63, tá bom? 63. Então, a MMC é 63. Então, o que que eu vou fazer? Vamos trazer para cá. Então, agora, vai ficar 63 embaixo e vai ficar 63 para todo mundo. O MMC é para todo mundo ficar igual aqui embaixo, tá? Aí, como eu te falei, sempre o que que a gente vai fazer no MMC? Pega um novo denominador e vai dividir pelo antigo, ó, tá? Tu vai pegar esse novo denominador e dividir pelo antigo. 63 dividido por 7. 63 dividido por 7 dá 9. E multiplica aqui em cima. Tudo bem até aí? Esse novo denominador do segundo também é 63. Tu vai pegar ele, que é o novo denominador, e vai dividir pelo antigo, que era, tá? Quanto é que é 63 dividido por 9? Dá 7, professor. Pronto. Tá? Então, faça o MMC para os denominadores ficarem iguais, divida o novo pelo antigo. O resultado que dá dessa divisão, tu vai multiplicar aqui em cima. Ó. Então, aqui nós ficamos 2 vezes 9, 18. E aqui nós ficamos com 1 vezes 7, 7. Não é isso? Tá? Pronto. Quem é maior e quem é menor? Quem é maior e quem é menor? O 18 é maior e o 7 é menor. Moral da história, o primeiro é o maior, então, esse primeiro aqui era o maior e o segundo era o menor. Tá? Aí, ó, lembra aquela boquinha de maior e menor? A boca sempre do jacaré abre para o maior. Se o maior é o primeiro, ó, essa boca vai ficar aberta para o primeiro. Então, assim que a gente comparou, ó, o primeiro é maior que o menor. Tá? Então, o MMC é isso. Vamos fazer de novo? Vamos fazer agora como soma. Como é que vai ser? Como é que é a soma aqui? Já fiz o MMC entre 7 e 9 vai ser quem? Vamos lá. 63, não é? Então, vai ficar 63 mais 63 aqui embaixo. Aí, o que que a gente faz? Pega esse novo denominador, divide pelo antigo. 63 dividido por 7 dá 9. Multiplica lá em cima, ficou 18 aqui, ó. Tá? O 63, que é meu novo denominador, vai ser dividido pelo antigo dele, que era 9, ó. Tá? Faz a divisão. Sempre o denominador dividindo com o denominador. 63 dividido por 9 vai dar 7. Que aqui em cima, 7 vezes 1 dá 7. Pronto. O que que eu vou fazer agora? É para comparar? Não, é para somar. Então, a gente soma. Soma lá em cima. Quanto é que é 18
mais 7, 25. Então, na hora de somar, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar o MMC quando os denominadores forem iguais. Aí, o que que a gente vai fazer? Depois, soma em cima e repete o cara de baixo, ó. Tá bom? Então, a soma vai ser só em cima. Embaixo você repete, vai ser o valor do MMC. Subtração, vamos lá. Tirei o MMC. Entre 7 e 9, deu 63, ok? Deu 63, beleza. O que que eu vou fazer? Pega o novo denominador e divide pelo antigo. Pega o novo denominador e vai dividir pelo antigo, tá? Sempre denominador dividindo com o denominador. 63 dividido por 7 dá 9. Multiplicou lá em cima, 18. 63 dividido por 9 dá 7. Multiplicou lá em cima. Ok. O que eu quero fazer? Subtrair. Qual é a conta que eu faço? Subtrai em cima. A operação você faz em cima, tá? Faça a operação em cima. 18 menos 7 dá 11. E repete o de baixo, tá? Então, aqui, na hora de somar, como é que vai ser feito o negócio? Somar. O que você vai fazer? Somar e subtrair, né? Na hora de somar e de subtrair. O que você vai fazer? Vamos lá? O que é para ser feito? Tirar o MMC, né? Quando os denominadores forem diferentes. Aí depois, o que a gente vai fazer? Depois que tirar o MMC, que os denominadores forem diferentes, tirou o MMC, aí soma os numeradores e você vai repetir o denominador. Deu para entender como é que é esse processo ou não? Eu fiz da forma tradicional. Tem os macetezinhos para economizar tempo? Tem. Tem os macetezinhos que nos exercícios a gente vai fazendo. Olha, galera, vamos economizar tempo, tá? Mas você tem que saber a forma tradicional, porque nem sempre todo mundo, nem sempre o pessoal sabe fazer encurtar o caminho, né? Esse é o meio tradicional. No exercício eu vou ficar, olha, vamos usar um macetezinho para economizar tempo, aí a gente vai economizando lá, tá? Mas o tradicional é assim. Deu para entender, gente? Deu para entender como é que é? Sim. Sim? Deu sim, professora. Deu? Ok, beleza. Tá. Então, olha, comparar, somar e subtrair, tem que tirar o MMC quando os denominadores forem diferentes. Aí você faz o processo do MMC e compara lá em cima quem é maior, quem é menor. Ou se for para somar e para subtrair, você soma e subtrai, mas só lá em cima, tá? Só em cima. A operação é feita só em cima. Certo? Bacana. Vou falar aqui rapidamente da multiplicação e da divisão e a gente para, tá? Vai levar só mais uns 5 minutinhos. Dá para fazer um print aí, Charles? Aí depois você copia? Pode ser? Já foi feito, senhor, já foi feito, print. Ah, beleza, beleza. Obrigada. Já consegui copiar já. Conseguiu? Obrigada. Não, é só para a gente finalizar aqui, para não... Porque tem gente que tem aula 10 horas com o George, que está fazendo a monitoria com ele. Ele vai já começar. Cadê? Apaga. Vamos lá. Aqui, comparar, somar, subtrair, multiplicar. Bem facinho multiplicar, hein? Multiplicação. É multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Tá? Esse é o básico. A gente pode fazer sempre assim, tá? 10 sétimos vezes 3 oitavos. Pronto, vou fazer assim. Não vou ensinar a simplificar hoje não, porque o final já está... Já estamos no final. Na aula que vem a gente fala desses detalhes, tá? Para a gente encurtar caminho, na aula que vem a gente fala. Vamos trabalhar o tradicional. Como é que a gente multiplica
multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Não vai inventar de querer fazer MMC aqui, não. Aqui na multiplicação não se tira MMC. Só vou tirar MMC na hora de comparar, somar e subtrair. Multiplicar é só multiplicar normal. Todo mundo de cima e todo mundo de baixo. Acabou-se. Acabou-se. Esse é o meu resultado. Bora simplificar? Bora. Para fração irredutível? Bora. Todo mundo aqui divide por 2. 15 e 28. Não é? Pronto. Não dá para simplificar mais. Morre aqui a conta. Fração irredutível. Tá bom? Como é que a gente divide? Como é que a gente divide? Você vai dividir os numeradores. E você vai dividir os denominadores. Opa, isso. E você vai dividir os denominadores. Então, divisão. Você vai... O correto é fazer isso. O tradicional é fazer isso, né? É você dividir o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Exemplo. Vamos lá. 10, 9, dividido por 2/3. Pode dividir o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Quanto é que é 10 dividido por 2? 5. E quanto é que é 9 dividido por 3? 3. Morreu a conta. Acontece que nem sempre a gente consegue fazer essa divisão. Exemplo, 15, vou colocar aqui, 15 quartos, dividido por 3, 5. Bom, poxa, eu queria dividir o de cima com o de cima. Dá? Dá. 15 por 3 dá. Mas o 4 dividido por 5 não dá, não. Aí nem sempre eu consigo fazer esse processo rápido e direto. Então, observação, quando a gente não puder, o que a gente faz? Como é que o professor te ensinou a divisão? Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Professora, isso aqui você pode fazer sempre. Inclusive naquela primeira lá, tá? Só que eu prefiro dividir logo. Se dá para dividir, eu divido logo. Acontece que nessa segunda não dá. Então, o que eu vou fazer? Vou usar esse processo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Aí pode realizar essa conta agora. Sei multiplicar? Sei. O de cima com o de cima. E multiplico o de baixo com o de baixo, não é? Aqui o de baixo dá 12 e o de cima dá 75. Essa conta. Pode simplificar para achar fração irredutível, tá bom? Nessa outra aqui, professora, podia fazer? Podia, galera. Podia. Sempre dá. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é que dá? Quanto é que dá isso aqui? Vai dar 30, né? Dividido. Fiz certo? Inverti? Opa, aqui não é 2 não, aqui é 9, né? Desculpa aí. Aqui, tá? Aqui é 9. 10, 9, 2/3. Repete a primeira, 10, 9 e 2/3. Quanto é que vai dar lá em cima? 30. E aqui embaixo, 18. Que se você for simplificar, dá para simplificar por 6 em cima e embaixo, tá? A fração era essa, ó. Mas se eu for simplificar por 6 embaixo, quanto é que vai dar? 30 dividido por 6, 5. E 18 dividido por 6 dá 3, ó. A resposta é a mesma. Só que eu dou uma volta que não precisava, né? Então, eu posso todas realizar isso, que é o método que a gente até utiliza. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Poxa, mas se eu puder dividir logo em cima, embaixo, eu encurto o meu caminho. E é o processo tradicional, né? Como nem sempre a gente consegue resolver assim, a gente usa a técnica de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ok, pessoal? Então, hoje a gente deu uma base do que são os números racionais e falou um pouco das operações com números decimais
e frações. Aí eu vou liberar o material para vocês, tá? Daqui a pouco mais. E já, para você pelo menos já ir olhando. E o material que eu separei foi de fração. Você vai ter que trabalhar as operações com frações. Pelo menos dê uma olhada como é que cai, já vai se familiarizando. Tenta fazer o que der. E aí na aula que vem a gente vai aí resolvendo os exercícios, depois vai falando mais assuntos, tá bom? Mas a aula que vem vai ser só exercício, tá bom? Para a gente praticar, ok? Boa noite para vocês, pessoal. Vou finalizar a gravação aqui, certo? Finalizar aqui. Quem for para aula lá, tiver aula com outro prof, vamos lá. Finalizar. Tchau. Até a próxima, pessoal. Um beijo.